aqui do data center do Alzirão. Além do PL negativo, que sabemos que é muito difícil ocorrer no fundo imobiliário, tem algum outro motivo para uma possível chamada de capital? Aquela programada, né, Bruno? Por exemplo, o Rio Bravo Educacional, se não me engano, vem fazendo chamadas de capital programadas, não tem nada de errado com fundo, mas às vezes ele faz uma emissão de cotas, vou lá, captar 500 milhões de reais, mas não é para comprar um imóvel agora, ou é para comprar um imóvel, mas que não vai ser pago à vista todo agora. Então, imagina, para ficar mais fácil o exemplo, que é para uma construção. Então, vai construir, putz, tem todas as fases e os desembolsos de acordo com as fases da construção. Então, você vai lá, você cotista, subscreve as cotas, então você já se obrigou a pagar, digamos, 100 reais por cada cota, só que, ao invés de pagar de uma vez só, o fundo vai fazendo chamadas de capital. Então, como ele não vai utilizar o dinheiro de uma vez só, também não tem por que você desembolsar esse dinheiro para ficar no caixa do fundo. Então, desembolsa 20 reais na primeira chamada de capital. Passado uns meses, segunda chamada de capital, tem que pagar mais 30 reais e assim por diante. Você não pode voltar atrás. Putz, isso eu fiz há 6 meses atrás, mudei de ideia. Não. Você continua com a mesma obrigação e se não pagar vai ser executado como se fosse uma dívida. Mas essa é uma outra possibilidade, então, de uma chamada de capital programada. Tá tudo bem, tudo certo, mas não é para não forçar um desembolso adiantado dos cotistas. Nos fundos de varejo, é muito raro de acontecer. Nesse caso do Rio Bravo Renda Educacional, foi uma oferta que não foi para o varejo, propriamente dita. Por quê? Porque acontece um risco de crédito, certo? É muito melhor eu pegar o dinheiro, o gestor do fundo pegar o dinheiro, ter certeza que já está aqui, do que ficar contando com cada cotista se vai mesmo me pagar cada nova chamada de capital. Então, isso acontece mais em fundos para investidores profissionais, em FIP acontece bastante. Imagina um FIP que vai comprar um terreno, financiar a construção de uma fábrica, tá? Quanto tempo vai demorar só para implementar o projeto? Então ele vai lá, eu vou captar 1 bilhão de reais para isso. Beleza, eu me comprometo a colocar o dinheiro. Mas vai demorar 2 anos só para começar a operar o fundo. Eu não vou colocar o dinheiro agora e ficar esperando 2 anos. Então, ainda mais com o CDI na lua. Então eu vou colocando aos poucos, à medida que as obras forem avançando e precisa de mais dinheiro, o gestor, o administrador faz uma chamada de capital e eu vou colocando lá. Certo? Pergunta, João Carlos. Então vamos a ela. Entrevista de sexta, se o FIP der prejuízo, no caso do BRZ, o cotista é chamado a pagar a conta? Se o fundo tiver patrimônio líquido negativo? Sim. Pela regulamentação vigente até dia 2 de outubro, inequivocamente sim. Um fundo de investimento em participações ou qualquer outro fundo, exceto o fundo imobiliário, e eu sustento essa minha opinião, se o PL ficasse negativo, a responsabilidade era ilimitada e teria que aportar recursos lá. Por que exceto fundo imobiliário? Porque tem uma lei, 8668, fundo imobiliário e FIAGRO, depois criados por essa lei, e a lei fala que a responsabilidade do cotista é limitada a integralizar as cotas que ele comprou. Então, a CVM pode escrever o que bem quiser nas suas regulamentações, estão sempre subordinadas à lei, do ponto de vista da lógica jurídica. Mas todos os demais fundos, até o dia 2 de outubro desse ano, eram sempre de responsabilidade ilimitada. A partir do dia 2, entrou em vigor a resolução CVM 175, que passa a ser o principal arcabouço de regulamentação de fundos de investimento no Brasil e permite a criação de classes de cotas diferentes, que podem, inclusive, ter responsabilidade ilimitada ou ilimitada. Então, de agora em diante, para fundo imobiliário, na minha opinião, vai continuar a dúvida, mas para os outros, não. Você vai saber pelo regulamento se você vai investir na cota em que a sua responsabilidade é limitada, se o PL do fundo ficar negativo, você não tem que colocar mais nada, ou se você escolher investir na classe de cotas de responsabilidade ilimitada, se o fundo ficar com PL negativo, você tem que aportar mais dinheiro lá, certo? E como que faz no outro caso? Então, cotas de responsabilidade limitada. O fundo se declara inadimplente. Porque se o patrimônio líquido de alguma coisa ficou negativo, só tem uma possibilidade de acontecer. Ele está devendo dinheiro para alguém e não tem como pagar esse dinheiro. Pode ser IPTU para a prefeitura, pode ser
o que deve por um CRI, pode ser, no caso do mercado financeiro, uma operação feita com derivativos e coisa assim. Então, se o fundo tem responsabilidade limitada, quem for contraparte desse fundo, quem for fazer negócios com esse fundo, tem que colocar um descontinho de risco aí, porque caso o fundo fique inadimplente, não tem como acessar o bolso dos seus cotistas ou seus condôminos. E do outro caso, se for limitado, aí sim. Agora, do ponto de vista de fundo imobiliário, para mim permanece a dúvida. Então, vem um novo fundo imobiliário constituído agora, já sob a resolução 175 da CVM, e coloca no seu regulamento que a responsabilidade do cotista é ilimitada. E daí? E o que faz com a Lei 8668 de 1993, que diz que a responsabilidade é limitada? Tá? Então, na minha opinião, vai continuar havendo dúvida, dúvida que circula no mercado, um monte de fundo imobiliário coloca nos seus prospectos iniciais, nova emissão de cotas, responsabilidade ilimitada, eu discordo, para mim não é. O André Bassi discorda de mim, ele acha que a responsabilidade é sim ilimitada, e essa dúvida vai continuar rolando até que, tomara que nunca seja necessário, mas se acontecer com algum fundo, o judiciário que vai ter que resolver essa parada, né?